Glória a Deus. É um prazer e também motivo de gratidão a Deus. Seria bom. Estar aqui nesta igreja, na minha igreja, nesta noite. Muitos de vocês não me conhecem, mas eu sou membro desta igreja. Agora eu vou explicar para vocês como é que isso aconteceu. Eu sou de João Pessoa, nasci na maternidade Cândido Vargas em 1951. Mas, aos 9 anos de idade, tive a oportunidade de ouvir o Evangelho através do trabalho evangelístico do Betel. Naquele tempo, a minha família morava lá no Cristo Redentor, e nós, então, como criança, nós íamos sempre às classes de evangelismo que eram realizadas todas as sextas-feiras à tarde, ali no bairro. Então, eu, juntamente com meus irmãos, nós íamos ali àquelas classes, e um dia eu aceitei Jesus como meu Salvador. E, a partir daí, as coisas começaram a mudar na minha vida e também na vida da minha família. E, através daquele trabalho, irmãos, a classe foi crescendo, as famílias das crianças foram aparecendo, e foi aí que nasceu a Igreja Congregacional do Cristo, que naquele tempo era o pastor Catão que era responsável. Porque naquela época o Betel ainda não tinha, ainda não estava envolvido, aliás, em implantação de igrejas. Então, nós passamos a ser da igreja congregacional. O Betel trabalhava muito ligado com a igreja congregacional, e aí nós passamos a assistir na igreja congregacional e nos batizamos ali também, naquela igreja. Só que com o passar dos anos, não sei se os irmãos estão a par, o trabalho do Betel cresceu, eles começaram a implantar igrejas, e o pastor Catão, então, resolveu colocar a Igreja do Cristo nas mãos do Betel. E passou, então, a ser a Igreja Betel Cristo Redentor. Porém, naquela época, eu já havia saído, eu saí do Brasil para o campo missionário em 1974. Naquela época, eu já havia saído para o campo. E aí, irmãos, quando eu voltei, que sempre eu fiquei 4, 2, 3 anos, e sempre vinha para visitar a família, para ter tratamento médico, para cuidar um pouco de mim mesma, e eu sempre vinha, mas aí era um outro pastor que estava lá, e eu era muito amiga da missionária Margarida e também do pastor Antônio Pedro, e eles, então, com o seu coração missionário, começaram a me apoiar na obra missionária. E a Igreja do Cristo, realmente, eu quase não conhecia, não tinha mais contato, e então eles me receberam como membro desta igreja, certo? E aí eu me tornei membro desta igreja, e eu louvo a Deus pela vida desta igreja, eu louvo a Deus pela oração dos irmãos, que eu sei que vocês oram por mim. Eu tenho, o irmão Pedro sempre tem me acompanhado, tem me contatado, e eu dou graças a Deus porque eu faço parte desta família congregacional. Amém? Glória a Deus por isso. Pois é, amados, já estou no campo missionário desde 1974, trabalhei em Guiné-Bissau, depois de Guiné-Bissau trabalhei também em Moçambique, depois trabalhei em Portugal. E depois de Portugal, Deus me levou para a Inglaterra, onde eu já estou há mais de 14 anos. E Deus tem nos abençoado grandemente ali. Na verdade, como eu já expliquei aqui para alguns, eu não fui para a Inglaterra com o objetivo de fazer o que eu estou fazendo. Eu fui para a Inglaterra com o objetivo de apoiar o meu filho, que estava estudando numa das universidades lá da Inglaterra. Porém, você sabe, quando você tem a vida
consagrada para Deus, quando você tem uma vocação, parece que você atrai as pessoas. Eu comecei a trabalhar numa igreja inglesa, trabalhando com mulheres, crianças, evangelismo. E, de repente, irmãos, pessoas de língua portuguesa começaram a chegar. E como eles não sabiam muito o inglês, muita dificuldade com a língua inglesa, nós começamos, então, um culto de língua portuguesa, nos domingos à noite, naquela igreja. Aí foi chegando. Chegavam os brasileiros, chegavam os angolanos, chegava o pessoal da Guiné-Bissau, chegava o pessoal de Moçambique, e a gente continuou fazendo os cultos. Deus foi abençoando, a igreja cresceu, e ali nós implantamos uma igreja de língua portuguesa. E não ficou só nisso, não. A gente foi abrindo outros locais, e estamos no local, por exemplo, em uma outra igreja que se situa dentro de uma igreja anglicana, que fica a 1h30 da minha casa, para vocês terem uma ideia. E essas pessoas vêm de diferentes pontos de Londres. Londres é uma cidade muito grande. E pessoas vão para a igreja, para os cultos, tendo que gastar 1 hora de viagem, 1h30, e alguns gastam até 2 horas para chegarem à igreja. De maneiras que, nesta situação que nós estamos enfrentando agora com a Covid, então nós temos só um culto no sábado e outro culto no domingo, em uma outra igreja, em um outro templo, quero dizer. Por causa do Covid e por causa das distâncias, fica difícil para as pessoas reunirem mais de uma vez durante a semana. Então, nós estamos fazendo culto online 2 vezes por semana, dando estudo bíblico também online, e o culto realmente assistencial nós estamos fazendo só no sábado e no domingo. E nós louvamos a Deus, porque apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, apesar de tudo aquilo que os irmãos enfrentam ali, eles estão ali firmes, a igreja tem desenvolvido, tem crescido, e para a honra e glória do Senhor Jesus, tem se tornado uma igreja missionária. Irmãos, graças a Deus por isso. Eu quero dizer para vocês que vocês todos aqui nesta noite, tem muita gente aqui hoje, a nossa igreja, eu quero dizer que vocês aqui são mais do que o número de pessoas que nós temos na nossa igreja lá. Para vocês terem ideia que são 2 igrejas pequenas, mas eles são missionários. Eles realmente captaram a visão de missões. E a minha oração pelos meus irmãos nesta noite é que vocês captem isso. Amém? Captem isso. Porque Deus nos chamou para fazermos a diferença neste mundo. Então, eu vou dar só um relatório pequeno daquilo que a igreja está fazendo como uma igreja missionária. Deus tem chamado algumas pessoas na igreja e nós temos colocado estas pessoas para se prepararem e também nós temos enviado estas pessoas. Então, nós temos pessoas em Portugal, nós temos uma jovem e nós temos 2 casais que a igreja da Inglaterra está mantendo, ajudando lá na obra missionária, alcançando as vilas, as cidades em Portugal que ainda não conhecem o Evangelho. Então, eles estão fazendo implantação de igrejas. Nós temos também um casal na Albânia. Como vocês sabem, a Albânia, por muitos anos, foi um país muito fechado. Não é um país muçulmano e também uma grande parte do país comunista. Então, era um país muito fechado, mas através das orações da igreja no mundo inteiro, a Albânia se abriu para o Evangelho. E agora nós temos um casal, como também há muitas outras missões trabalhando na Albânia. E a igreja está mantendo aquele casal ali na Albânia. Além deles, irmãos, não sei se os irmãos lembram, não sei se foi falado aqui, mas o ano passado, antes de estourar o Covid, eu fui para São Tomé e Príncipe.
São Tomé e Príncipe são duas ilhas ao lado de Gana e próximo a Angola. Ilhas completamente isoladas, porém lindíssimas. A natureza lindíssima. E São Tomé e Príncipe foi também colonizado pelos portugueses. Portanto, eles têm várias línguas crioulas que eles falam, mas eles têm também a língua oficial, que é a língua portuguesa. E a igreja ali fez um apelo para nós, porque como nós oramos uma vez por mês, aliás, nós fazemos o nosso culto de missões e oramos pelos países. E estávamos orando por São Tomé e o nosso culto estava, né, ao vivo e alguém assistiu lá e aí fez um apelo para nós. Precisamos de ajuda, estamos aqui com uma igreja muito necessitada de treinamento de obreiros. Então, eu convidei duas missionárias, uma de Belo Horizonte e também uma daqui de João Pessoa. Não sei se os irmãos conhecem a irmã Arlene, a missionária Arlene. Então, elas foram comigo para São Tomé. E nós somos ali para dar treinamento na área de evangelismo, na área de discipulado, não é? E vários outros assuntos. Fomos para um mês. E, de repente, amados, quando terminou o mês que nós procuramos já preparar a nossa viagem para regressar e confirmar com a linha aérea o nosso regresso para a Europa e elas para o Brasil, então eles nos informaram que não era possível regressar, porque o país estava totalmente fechado devido ao Covid. Como são duas ilhas isoladas, eles tinham muito, muito cuidado mesmo, porque é um país muito pobre, um país muito carente, com muitas necessidades. Se o Covid chegasse lá, da maneira que tem se espalhado em muitas partes do mundo, eu não sei o que seria daquele país. Então, nós ficamos ali sem poder regressar e ficamos orando e pedindo a Deus graça. E quando estávamos orando, Deus disse claramente aos nossos corações: prepara o povo, prepara o povo. E aí nós começamos a intensificar o nosso treinamento, começamos a levar o povo a se conscientizar, não é, da necessidade de se envolver na obra de Deus. Começamos a orar com eles, começamos a sair com eles, levando a palavra de Deus. E, meus irmãos, tivemos que ficar ali 6 meses. No princípio, nós ficamos assim: meu pai, como é que vamos fazer agora? E as meninas ficaram super preocupadas, as outras duas que foram comigo, porque a Odília lá tinha compromisso em Belo Horizonte, a Arlene compromisso aqui. Eu digo não, eu estou aqui solta. Né? Se é para ficar mais tempo, não tem problema para mim. Tinha deixado alguém lá tomando conta das igrejas. Minha família também estava lá em Londres também, né, dirigindo lá as igrejas. E eu, então, me tranquilizei. E vamos treinar, e vamos orar, e vamos buscar o Senhor, e vamos levar a igreja a se comprometer com a obra. E o resultado foi que a igreja explodiu. Meus amados, tantas pessoas se converteram que não tinha mais lugar para reuniões. Nós tínhamos que fazer reuniões uma atrás da outra, porque não havia, o espaço era muito pequeno, uma casinha assim muito apertada, e nós já começamos a lançar o desafio para a construção de um templo maior, não é? E Deus foi abençoando, uma coisa tremenda. Nós regressamos, então, depois de 6 meses, regressamos para Londres e levamos o desafio. Irmãos, temos que orar para que Deus levante obreiros para estar lá com aquela igreja, ajudando aquela igreja, porque as pessoas que estavam lá, à frente da igreja, eles não tinham treinamento nenhum, amados. Nada, não sabiam quase nada da palavra de Deus, não tinha treinamento nenhum, apenas tinham certeza que Jesus tinha morrido por eles, que eles tinham aceitado Jesus, que Jesus era seu Salvador, e eles anunciavam isso, e era isso que eles tinham. Então, o povo não tinha conhecimento. Uma igreja totalmente sem conhecimento nenhum.
E agora nós levamos o desafio lá para Londres e começamos a orar para Deus levantar obreiros para estar lá com eles durante mais algum tempo, né? E graças a Deus, irmãos, na próxima semana nós temos 3 pessoas daqui do Brasil indo para São Tomé e Príncipe. Um casal e uma senhora, eles são treinados, fizeram o curso de treinamento transcultural e estão indo para estar lá em São Tomé, não somente levando a palavra de Deus, mas abrindo um projeto. Porque num país tão pobre como São Tomé e Príncipe, nós não pregamos só o evangelho, mas nós também ensinamos o povo a pescar, não é? Então, eles têm um projeto de ensinar as crianças, de abrir uma escola, abrir uma creche. Temos projeto também de curso de costura para as mulheres, de arte culinária. E assim, vários cursos nós vamos estar dando ao povo para que eles possam também ter o material, porque lá não tem fábrica, lá não tem trabalho. As pessoas vivem da agricultura e nem sempre a agricultura produz e por isso muita gente passa fome. E então nós estamos com esse projeto de estar treinando ali aquelas pessoas em todas as áreas, não somente na palavra, mas também em todas as outras áreas. E assim eles possam ter condições, não é, de se manter e também manter a igreja, porque a igreja também precisa ser mantida para que a obra de Deus possa avançar ali em São Tomé. Então, ore por São Tomé e Príncipe. São 2 ilhas, muito carentes, com muitas necessidades, mas nós sabemos que Deus irá fazer algo ali tremendo através desses missionários que estão indo. Aliás, eles estão indo para Cabo Verde no dia 5, e de Cabo Verde, no dia 14, eles estarão indo para São Tomé e Príncipe. E a nossa igreja lá em Londres estará também, mais uma vez, mantendo esses obreiros ali em São Tomé. Então, os irmãos, continuem orando por nós, continuem orando pela nossa igreja, para que o povo não perca o foco, para que o povo continue focado com a visão que Deus tem colocado nos seus corações. E que a igreja continue avançando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Como vocês veem, o tempo está passando, né? O tempo não é fácil, os dias não são fáceis. E também nós estamos passando, né? Eu já fiz 70 anos, né? E a obra continua e a obra tem que avançar. Então, orem também para que o Senhor não nos deixe sem obreiros. Precisamos de obreiros lá para as nossas igrejas lá em Londres, para que a obra, então, possa expandir mais e mais para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Eu louvo a Deus, eu me empolgo muito. Eu sou muito empolgada, sabe? Às vezes eu me empolgo até demais. Vocês estavam aqui louvando a Deus e eu estava ali louvando a Deus empolgada por ver pessoas tão capacitadas aqui na frente cantando, louvando a igreja, levando a igreja a louvar a Deus, não é? A prestar esse culto a Deus. Então eu me empolgo, porque foi para isto que Deus nos escolheu, para estarmos na sua presença, ministrarmos a Ele e sermos ministradores ao coração daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Amém? Portanto, nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra aos vossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. É um texto bem conhecido. Mateus, vamos ficar em pé e vamos ler a palavra. Mateus 13, 24 a 30. Eu quero que você pense nesta noite como você, uma semente. Uma semente. Eu, uma semente. E aqui na palavra de Deus diz assim: outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem
que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E do tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. No meu celeiro. Amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, que Deus ministre aos nossos corações. Nós estamos aqui pensando em missões, estamos aqui para pensar no reino de Deus, e nós pertencemos a este reino. Portanto, como seguidores deste reino, vamos ver o que é que Deus tem a nos ministrar ao nosso coração através da sua palavra. Deus, nós queremos te louvar por esta noite, por este tempo. Estamos aqui, Senhor, com um propósito, com um plano. E cada um de nós que aqui está, que é salvo, que é remido, que faz parte deste reino, nós sabemos, ó Deus, que Tu tens algo especial para nós. Tu nos salvaste, nos escolheste com um propósito especial. E nós queremos ouvir a Tua voz com relação a isso. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que possamos receber, captar, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, no nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Poder sentar, irmãos? Amados, nós temos aqui um texto bastante conhecido, mas que tem algo a nos ensinar, que tem algo a falar conosco, porque não é por acaso que Deus nos salvou. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Você crê que Deus tem um plano na sua vida? Amém. E aqui no texto, nós vemos que a Bíblia, ela nos compara com uma semente. Uma boa semente. Diz a palavra de Deus, uma boa semente. Não é qualquer semente, é uma boa semente. E é interessante que quando nós lemos a explicação, porque os discípulos pediram a Jesus que explicasse essa parábola. Eles não estavam entendendo. Senhor, explica-nos a parábola. Então, Jesus começou a explicar a partir do versículo 38. Ele começa a explicar esta parábola, que a partir do versículo 36, nós vemos Jesus explicando essa parábola. E ele diz o seguinte: o campo, ele diz o quê? Que o campo é o mundo. O campo é o mundo, é onde nós vivemos, onde Deus nos colocou. A boa semente são os filhos do reino, versículo 38, são os filhos do reino. Quem são esses filhos do reino? Somos nós. Então, nós somos o trigo, nós somos os filhos do reino que Deus colocou no mundo. Então, esses filhos do reino que Deus colocou no mundo é a boa semente. É a boa semente. É através desta boa semente que ele vai semear, que ele vai colocar no mundo, para que outros que ainda não o conhecem possam ser alcançados, possam ser abençoados através desta boa semente. O semeador é o Filho do homem, Jesus é o semeador.
não é? Ele semeou a sua palavra no seu coração, você ouviu, você aceitou, você creu e você foi transformado, você foi salvo. Você pertence, então, à igreja, a este reino, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo. O joio, o semeador é o filho do homem. O joio, os filhos do maligno. Os filhos do maligno é o joio, versículo 38 ainda. O que semeou o joio é o diabo, é o maligno, ele que semeou o joio. Versículo 39. E finalmente ele fala sobre a consumação dos séculos e os ceifeiros, que é a ceifa, e o ceifeiro, que são os anjos. Então, amados, vamos analisar então um pouco essa explicação que Jesus deu aos seus discípulos. Em primeiro lugar, ele diz que o campo, ele fala sobre o campo. No versículo 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se aos seus discípulos, disseram: explica-nos a palavra do joio, do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. Queridos, Deus nos colocou no mundo. Deus nos semeou no mundo. Você é uma semente colocada por Deus no mundo. Para quê? Para que você possa levar a sua preciosa palavra de Deus. Para que você possa fazer a diferença. E é interessante, irmãos, que esse mundo ele é um mundo contaminado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A prova é tal que esse maligno, ele semeou o joio. Certo? Ele semeou o joio no meio do quê? Do trigo. Ele semeou o joio no meio daqueles que pertencem a esse reino. Ele semeou o joio para atrapalhar a vida daqueles que pertencem a este reino. Então, esse joio, o que é que ele faz na vida daqueles que pertencem ao reino de Deus? O que é o joio? O joio é uma erva daninha. O que é que ela faz? Na erva daninha, ela cresce ali no meio da plantação e ela tira a seiva da planta, ela suga, ela sufoca, ela mata e ela não deixa a planta desenvolver como deveria. Por isso que ele diz: vamos arrancar, vamos tirar esse joio, para que o trigo possa crescer, possa florescer, possa dar muito fruto. E é impressionante que Jesus diz: deixai o joio crescer junto. O que é que isso tem para nos ensinar, amados? O que é que isso tem para nos ensinar? Isso tem para nos ensinar que nós estamos em quê? Nós estamos numa guerra. Nós temos que reconhecer que como filhos do reino, como boa semente, nós estamos numa guerra. Deus nos colocou no meio de uma guerra e Ele não nos tirou desta guerra. A primeira coisa que o inimigo, o adversário faz, para que a igreja não avance, para que a igreja não tome posição, para que a igreja fique indiferente, para que a igreja se envolva com as coisas do mundo, para que a igreja fique inativa, é sugar suas forças espirituais. Você já se sentiu muitas vezes desanimado, sem vontade de vir à igreja? Você já se sentiu às vezes sem vontade de orar? A sua energia espiritual, o joio está aí. Os filhos do diabo, do maligno, são as influências. Às vezes são até mesmo pessoas, são sistemas,
São situações que você enfrenta, que muitas vezes você diz assim, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Olha aí o que é que está acontecendo com essa pandemia. E muitas vezes a igreja esmorece, a igreja passa a ser uma igreja totalmente inativa, uma igreja adormecida. Meus amados, e essa igreja, esses filhos do reino que somos nós, esta semente que somos nós estamos sufocados. Nós estamos sem forças, desanimados, frustrados e muitas vezes nem lembramos que realmente quem nós somos e o porquê de nós estarmos aqui. Não é verdade? Queridos, mas Deus disse, deixa crescer o joio. Deixa crescer o joio. Porque é através dos ataques, é através da guerra, é através das lutas, das dificuldades, das barreiras, dos problemas que nós enfrentamos, que nos sufocam, que tira o nosso vigor, a nossa energia, o nosso ânimo, o nosso desejo de servir a Deus, de desenvolver aquilo que Deus tem nos dado como igreja, ministério que Ele tem dado a cada um de nós. Ele diz assim, olha, deixa crescer o joio. Porque Ele está dizendo, olha, eu vou permitir o joio na sua vida, para que você possa reconhecer que você depende de mim, para que você possa reconhecer que você tem que me buscar, para que você possa estar na minha presença, para que você possa batalhar, para que você possa resistir o diabo. Ele diz, eu vou deixar o joio. Amados, é através do joio, através de tudo aquilo que nós enfrentamos, que nós nos tornamos mais fortes. Mais fortes. E o inimigo, ele continua agindo, ele continua fazendo tantas coisas, às vezes no meio da família, é no meio das crianças, é no meio da juventude, é no meio de tantas maneiras, ele está aí agindo. Mas cabe a você se levantar no nome de Jesus, porque Ele disse, todo o poder é me dado nos céus e na terra, portanto, ide. Então, esse poder que foi dado a Jesus, Ele também passou para a igreja. Nós vemos que foi através do poder do Espírito Santo que Ele mandou, que Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, esse mesmo Deus que permite que você seja muitas vezes desanimado, que você esteja muitas vezes prostrado, Ele quer te levantar. E quando você se levanta, você vai se levantar com muito mais graça, com muito mais conhecimento de Deus, com muito mais força, com muito mais ousadia, com muito mais experiência, com muito mais maturidade. E Deus vai te usar muito mais. Amém? Não foi assim na vida de José? Foi assim na vida de José. Não é quando Deus começou a revelar para José que tinha um plano, que tinha um propósito na vida dele, que ia usá-lo para salvar o mundo da época da fome. E ele começou a compartilhar isso, o joio se levantou com muita força, não é verdade? Ao ponto dele ser vendido, ao ponto dele ser levado para o Egito como escravo, ao ponto dele ser depois, ser colocado numa prisão e ficar ali numa prisão 2 anos, por causa do joio, não é? Mas Deus estava com ele todo o tempo, e não é diferente com a igreja. Não é diferente com a igreja. Portanto, amados, sintamos-nos alegres e felizes quando o joio se levantar, porque Deus tem algo a realizar através da sua vida. Deus está te preparando com algo específico, com algo extraordinário, para que venha o seu reino. Amém? E agora esse jovem que passou tantas lutas, tantas dificuldades, Deus manifesta o poder na vida dele, porque apesar de tudo, ele continuou na presença de Deus. Ele não se deixou abater, ele não desanimou.
mesmo sendo sugado, ele não desanimou, ele se enraizou mais e mais em Deus. E agora Deus levanta este jovem e ele se torna o governador do Egito e ele se torna o salvador do mundo da época. E não é assim que Deus quer fazer conosco? Você crê nisso? É isso aí, amados. É isso aí. É isso aí, para que você seja mais e mais usado por Deus. Deus vai deixar que o joio permaneça. E nós vemos na vida de Jesus, não foi diferente. Quando nós estudamos a vida de outros servos de Deus, não foi diferente. Portanto, quando você se sentir atacado na sua mente, desanimado, prostrado, achando que não tem utilidade, que não tem valor, que não pode, diga para você mesmo: eu posso, eu consigo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você é a boa semente. Valorize a você mesmo, reconheça quem você é. Você é salvo, você é remido. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é um escolhido, você é igreja. E Deus te escolheu como boa semente para abater, para destruir todas as forças do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você é a igreja. Então, cabe a você se posicionar e tomar essas promessas de Deus, tomar essa palavra de Deus para você e procurar descobrir, não é? Em que área Deus quer te usar na igreja. Não é? Como você pode levar essa boa semente e atrair outros para Jesus. Talvez você não seja um evangelista, mas você seja um intercessor. Talvez você não seja um pregador, mas você é alguém que está ali para ouvir, para orar, né, com alguém, para visitar alguém, para telefonar para alguém, para convidar alguém para vir à igreja. Deus quer usar a sua vida. Talvez Deus esteja te levantando para enviar missionários. Como ouvirão se não há quem pregue? E como irão se não forem enviados? Então, queridos, a obra missionária ela não é feita por indivíduos, por um indivíduo, por dois indivíduos, ela é feita pela igreja. Amém? Pela igreja. É você e o missionário. A irmã Ivonete não estaria aqui hoje, nem estaria fazendo o que tem feito, se não fosse a igreja. É a igreja, é o corpo de Cristo. É a boa semente que está ali por trás, dando todo o apoio. Então você é parte deste reino. Deus te escolheu como parte deste reino. Queridos, então vamos nos envolver nessa batalha. O que é que você quer como igreja? Qual é o seu foco como igreja? O foco, diz aqui a palavra, ao semear a boa semente, é que ela crescesse, né? Ela desenvolvesse e produzisse muito fruto. Mas o Senhor Jesus, ele disse, se a semente cair no chão e não morrer, né? Se ela morrer, ela dará muito fruto. A semente caindo no chão e morrer, ela dará muito fruto. Então, a boa semente, amada, em primeiro lugar, para ela dar muito fruto, ela precisa morrer. Amém? Jesus, para que ressuscitasse, ele teve que morrer. Nós estamos aqui porque Jesus morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Então, nós, como semente, nós temos que também morrer. E quando fala de morrer, muitas vezes o joio, ele encontra uma oportunidade nas nossas vidas, porque nós não morremos. Porque nós queremos servir a Deus para aparecer. Ou nós queremos servir a Deus para mostrar que nós temos dons. Ou nós queremos servir a Deus por motivos errados. Ou nós queremos estar nos cultos para sermos abençoados, para recebermos e não para dar.
Então eu preciso morrer. Cada dia morrer para mim mesmo, para a minha vontade, para os meus desejos, para a minha carne, para o mundo. Cada dia, amados, nós temos que morrer. E quando nós morremos, o que é que vai acontecer? A semente vai brotar. Vai brotar. E quando ela brota, ela traz vida, ela traz alimento, ela traz transformação. Amém? Temos que morrer para poder produzir mais e mais para a glória de Deus. E diz aqui a palavra de Deus que no final dos tempos, diz aqui, Deus mandará o Filho do Homem, no versículo 41. Deus mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem são os justos? A boa semente. Né? Os justos resplandecerão. Você vai resplandecer, a igreja vai se levantar. Mas você já pode resplandecer agora. Não espere para o último dia, você pode resplandecer agora. Ao se colocar nas mãos de Deus, Senhor, usa-me. Eu quero morrer para tudo aquilo que possa me impedir de ser uma boa semente. Eu quero morrer para a minha vontade, eu quero morrer para aquilo que me afasta de ti, para o pecado. Eu quero morrer para que eu possa resplandecer, porque os justos resplandecerão, né? Como a flor na aurora. E é muito interessante notar, irmãos, que a Bíblia faz muitas comparações. E uma das comparações que ele diz, ele compara também o justo como a árvore. O justo é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Amém? Jesus, no capítulo 15 de João, ele falando também sobre a videira verdadeira, né? Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, é algo extraordinário, quando a gente pensa de nós como igreja, como semente, como árvore. Então, nós descobrimos o propósito para o qual Deus nos salvou, Deus nos chamou aqui na terra. Então, cumpre a nós tomar a nossa posição como crentes. E quando nós estudamos o Pai Nosso, né, que todos nós, eu acredito que sabem de cor, num dos versículos, segundo versículo, ele diz assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. O reino, a igreja, você é o reino. Então, se você é reino, você tem autoridade, você tem poder, você tem ousadia, você tem testemunho, você tem tudo aquilo que Jesus já lhe deu. Amém? Você crê nisso? Venha a nós o teu reino. Por que ele disse, venha a nós o teu reino? Ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. O meu Pai, né? Eu sou parte desse reino e Ele é o meu Pai. E depois diz, venha a nós o teu reino. Ele não começa dizendo assim, ore pela sua saúde, ore pelos seus problemas financeiros, ore por essa e essa situação. Mas a primeira coisa que ele coloca é o nosso relacionamento com Ele, não é? E depois ele diz, venha o teu reino. Quer dizer, irmãos, que a prioridade de Deus para a sua igreja é que o seu reino tenha domínio sobre o mundo. Assim como ele tem lá no céu. E como é que esse reino vai ter domínio sobre o mundo? É através da semente que ele plantou. É através da sua vida. Através da igreja. Amém? Através da igreja. Coisa extraordinária, não é? Isso é extraordinário, saber que eu
Igreja de Jesus, eu faço parte deste reino. Eu sou especial. Deus me escolheu para ser dele, fazer parte do reino dele aqui neste mundo, para trazer o reino dele. Então, quando você estiver orando, que você diz, venha o teu reino, Senhor, ele está dizendo, Senhor, que a tua igreja tome e ponha na prática toda a autoridade que tu já lhe deste, em nome de Jesus. Por isso ele disse, ide em meu nome, expulsai os demônios, curai os enfermos, ide em meu nome, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo. Por isso que ele disse à igreja, a você, a mim. Então, meus queridos, é um grande desafio para nós nesta noite. É um grande desafio. Cada vez que eu estudo, eu fico mais e mais e mais desafiada a não me contentar com o comodismo, a não me contentar com o mesmismo, a não me contentar, né, com a atuação do joio, mas a ser ousada, determinada, e reconhecer que eu tenho autoridade, nós temos autoridade, no nome de Jesus, para dizer, Senhor, venha o teu reino, que tu domines, que tu toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar nessa situação, toma o teu lugar na tua igreja, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Senhor, nos meus vizinhos, que ainda não te conhecem, toma o teu lugar, Senhor, que vidas sejam libertas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Senhor, que venha o teu reino na minha vida. Se eu estou sendo sugado, se eu estou enfraquecido, se eu estou desanimado, se eu estou prostrado, Senhor, que venha o teu reino, toma o teu lugar, porque eu quero ser uma boa semente. Querido, se há uma boa semente, é porque há má semente. A semente que não está produzindo, que não produz, que não cresce, é uma má semente. Apesar do joio estar lá sugando, mas ela está lá e ela vai crescer. E vai chegar o dia que o joio vai ser arrancado e essa semente vai resplandecer. Amém? Então não se entregue. Não se entregue. Usa-me, Senhor, porque eu sou uma boa semente, eu não sou uma má semente. Eu sou salvo e remido pelo sangue de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou cidadão do reino dos céus. Então, Senhor, usa-me para fazer a diferença neste mundo. Usa-me para começar um culto de oração por missões na minha casa. Usa-me para alcançar os meus familiares. Usa-me, Senhor, para participar mais, para alcançar outros para ti. Usa-me, Senhor, porque eu sou uma boa semente. Você é importante para Deus. Você pertence a Ele. Você é cidadão do reino dos céus. Levante suas mãos para o céu e diga para Ele. Diga para Ele, não fique indiferente. Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Eu sou uma boa semente. Eu sou uma semente escolhido por ti para fazer a diferença, para combater o joio, para destruir o joio, para alcançar vidas para ti. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelas nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor nos escolheu. Nós somos teus filhos amados, filhos comprados, filhos remidos, filhos cujos nomes estão escritos no livro da vida. Senhor, e tu nos fizestes filhos do teu reino, Pai. Nós pertencemos a ti. Nós somos uma boa semente. Senhor, se por acaso temos nos comportado como má semente, que o Senhor nos perdoe. Perdoa-nos. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que não sejamos influenciados pelo joio, mas que sejamos, ó Deus, influenciados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra.
Ó Deus, e que essa influência possa ser tão forte nas nossas vidas, que possamos fazer a diferença na nossa família, ó Deus, na nossa igreja, nos nossos vizinhos, aqueles que estão, ó Deus, à nossa volta. Meu Deus, usa-nos para a glória do Teu nome. Pai, que venha o Teu reino sobre esta igreja, sobre as famílias desta igreja, sobre cada um de nós, Senhor. Que venha o Teu reino e que a Tua vontade seja feita. Nós te agradecemos pela bênção de fazermos parte da Tua família. E queremos, ó Deus, ser instrumento de bênçãos para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Que Deus continue usando esta igreja. Que essa igreja continue se expandindo, crescendo e alcançando outros para a glória de Deus. E não esqueçam de orar por nós lá na Inglaterra, para que nós possamos também avançar mais e mais para a glória do Senhor. Amém, amados? Quero agradecer ao pastor pelo convite, também ao Pedro, não é? E por esta oportunidade. Deus abençoe. Obrigada. Graças a Deus por aquilo que ouvimos, que Deus nos use e como boa semente venhamos crescer, frutificar, e esse fruto é o fruto de amor de Cristo em nós. Missões, irmãos, quem sai da sua casa e vai ao encontro daqueles que estão sedentos pela água da vida que é Jesus, precisa fazer isso com amor. Então que nós venhamos frutificar em Cristo Jesus, que o amor de Cristo cresça cada vez mais em nosso coração, para que a gente não fique calado, satisfeito com a mensagem que já ouvimos e entendemos, mas que tem muitos ainda que estão iludidos, outros que desconhecem completamente. E Deus, Ele nos usa, Deus, Ele usa a sua vida, Ele me usa para que a gente possa proclamar a sua palavra, a boa nova, e assim Ele alcançar os seus eleitos. Então que Deus continue abençoando a vida da missionária Ivonete, que tem desenvolvido esse trabalho, não só lá em Londres, na Inglaterra, mas também no mundo, né, onde existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho. E que nessa noite aqui o Espírito Santo desperte o nosso coração. Se você tem desejo de fazer missões, seja aqui no nosso estado, na nossa cidade, que tem algum trabalho, gostaria de um maior impulso por parte da igreja, procure nosso irmão Pedro, que faz parte do DEMIL, e com certeza nós estaremos aqui para apoiar você na pregação e na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Mas, pastor, mas eu tenho que ir lá para Londres também ajudar a missionária Ivonete. Então, você converse com ele também, viu? Porque a gente vai estar unindo forças para isso. Nosso interesse é que a palavra do Senhor chegue aos ouvidos daqueles que ainda não ouviram, como disse Paulo, e como ouvirão, se não há quem pregue. Então, que Deus use a sua vida e a minha, em nome de Jesus. Fiquemos de pé nesse momento. Vamos fazer a oração